Fala, nação tricolor, beleza? Boa noite a todos. Desculpa um pouco a demora, né? Boa noite novamente. Hoje, dia 30 de março, terça-feira, vamos começar mais um resenhaço aqui com as principais notícias do Sport Clube Bahia desta terça-feira. Já peço a todos que estão acompanhando, deixem um like, se inscrevam em nossos canais, tanto no YouTube quanto na Twitch. Sigam as nossas redes sociais, tanto no Instagram, procura lá baiaço.oficial, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também temos nossa fanpage aí, né? Se inscreve que tem várias notícias do Bahia. Essa terça-feira foi bastante agitada. Vou convidar aqui João Vitor, é o nosso convidado do dia, ele que vai comentar também sobre um pouco das principais notícias do Esquadrão, tá bom? Se apresenta aí, João. Boa noite a todos, boa Rodrigo. Né? Essa semana movimentada, jogadores chegando, jogadores indo embora, e é isso aí, né? Vamos em frente. É isso aí, meu irmão. Hoje foram muitas notícias do Bahia. Tô vendo aqui que a galera já tá comentando aí no Facebook. Espero que hoje seja mais um dia de um bom resenhaço a nós, tá bom? Vou iniciar aqui com a primeira notícia do dia. Nós vamos comentar um pouco sobre a retratação da Rede Globo. Eles que emitiram, né, um comunicado não, emitiram uma pequena nota ao All Sports, quando eles questionados sobre a ausência da não exibição dos gols do Bahia por 5-0 sobre o Altos na Copa do Nordeste. Como todos sabem, a Copa do Nordeste tem o direito de transmissão do SBT, que é uma outra emissora concorrente da Rede Globo. E ficou aquele questionamento, por que não teve a divulgação? E então teve essa situação, a própria emissora fez questão de emitir uma nota na qual eles disseram que assumiam o erro, né? E que neste domingo agora eles iriam fazer tipo uma retransmissão dos gols do Bahia. Então imagine, pode acontecer, né? Que o Bahia vai jogar domingo contra o Atlético de Alagoinhas. Então, além dos possíveis gols, né? Entre Bahia e Atlético de Alagoinhas, vai ter também a reprise dos 5 gols, em especial também aos 4 gols de Gilberto, no qual ele vai pedir música. É um dos motivos também pelo qual a torcida ficou mais chateada. Por que não teve o artilheiro musical, que é um quadro que todo domingo passa, né? Tem até vezes que dias de sábado já aconteceu de um torcedor, de um jogador marcar mais de 3 gols ou até 3 gols e pedir música. Sobre essa situação, João, o que é que você avalia aí sobre a atitude da Rede Globo? Rapaz, eu não entendi o porquê eles não colocaram os gols, né? Até porque teve campeonatos que, mesmo eles sem o direito de transmissão, o jogador fazer os 3 gols, ele mostrar, passar só a música, não passar todos os gols do campeonato, né? Mas assim, o cara fez 3 gols, ele sempre mostra, mesmo ele sem o direito de imagem do campeonato. Não sei por que eles fizeram isso, mas eles estão dizendo que vão passar, né, no próximo domingo, próximo programa, vamos ver se vai passar tudo direitinho, se não vai. Vai ser engraçado se domingo acontecer novamente algum jogador do Bahia fizer 3 gols, então vai ser inédito, né? Que vai passar duas vezes. Vamos lá, o Gutenberg Rios, eu moro no Rio de Janeiro. Quem o Bahia está contratando para a lateral esquerda? Então, Gutenberg, até o momento apenas especulações, né? Surgiu nessa semana que o Bahia teria interesse no René, do Flamengo, e no Victor Luiz, que é jogador do Palmeiras, estava emprestado ao Botafogo, foi rebaixado na temporada passada, mas nada de oficial ainda. O Bahia tem contrato aí com o Juninho Capixaba e com o Matheus Bahia, mas não está descartado. Até na live pós-jogo de Bahia 5, Alto 0, a gente fez um comentário aqui que o Bahia também tem outros jogadores na própria categoria de base. Um deles é o Hélio Júnior. É um jogador bastante promissor, fez boas partidas na temporada passada, ficou com o vice-campeonato da Copa do Brasil e se destacou bastante. Trazer outra pergunta aqui da galera que estiver participando, mande aí suas mensagens. Tem aqui o Jean Santos. Boa noite, Jean da Chapada do Rio Vermelho. Bahia está precisando de zagueiro, goleiro, lateral, meio de campo, o time todo. O time todo. Não discordo dele, mas na situação atual não tem como trazer um time 11 jogadores, não.
Trazendo um pouco aqui, eu concordo em relação ao goleiro, né? Embora Matheus Klaus e Matheus Teixeira mostraram que tem condições de concorrer a uma vaga no time principal, mas pesa bastante a questão da lesão, principalmente Matheus Klaus. Ele já, quando testado, ele mostrou que tem capacidade, mas as lesões o atrapalharam bastante. Meio de Isso. campo, o Bahia está trazendo. A gente vai falar um dos times de logo mais, né? Tem 2 jogadores que estão chegando aí do Grêmio por empréstimo. Tá chegando também o meio atacante Oscar Ruiz. Então o Bahia está realmente fazendo o que o presidente comentou há uns dias atrás, de estar sendo feita uma reformulação nesse atual elenco. O Tassiano e o. Como é o nome dele? Tassiano e o Tassiano e Lucas Araújo, né? Tassiano isso. com mais rodagem, e Lucas Araújo mais novo, 21 anos. Os Sim. ambos já jogaram esse ano, né? O Lucas Araújo, se não me engano, jogou, acho que só um jogo da Libertadores, acho que foi, jogou um tempo e mais 15 do segundo, e o mais velho? O Tassiano jogou as 2 partidas, se não me engano, da Libertadores, jogou umas 5 jogou 3 do Gaúcho, fez um gol, tomou cartão. Então já estão vindo jogando, né? Agora tem que ver se vai render aqui. São jogadores que chegam também para compor o elenco. Eu não digo que vai ser que nem uma contratação de Luiz Otávio e Germán Conte, que já chegaram já para vestir praticamente a camisa. Né? Chegar a ser titular, resolver o problema. São algumas apostas do Bahia para a temporada, assim como o próprio Oscar Ruiz. É um jogador que tem características semelhantes ali com o Zé Rafael, um pouco do Índio Ramírez. O Bahia está buscando alguns atletas assim no mercado da Sul-Americana, né? Que um dos focos do Bahia nessa temporada é a conquista de uma competição. Fora Nordeste, Campeonato Baiano, o Bahia está querendo algo a mais, né? Ou a Sul-Americana, ou até mesmo a Copa do Brasil e fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo, quem sabe fazer uma das melhores campanhas, que é sempre o objetivo do Bahia. Mas acho que esses 2 jogadores chegam mais para compor o banco, entendeu? Compor o elenco, no caso. Porque não acho que não chega com o status de chegar para ser titular. Isso é bom porque nos outros anos aí a gente perdeu muito, entendeu? Com relação ao banco de reservas. Só tinha os 11 jogadores, quando a gente precisava de uma substituição, não dava certo, não rendia, você está sempre pegando no pé. Então vamos ver aí, tá? Pelo menos nosso presidente tá falando que tá cumprindo, né, o que ele falou. Buscando, tentando, já reforçou a zaga, trouxe dois zagueiros, e aí vamos em frente. Exatamente, trazendo um pouco sobre essa informação sobre o Lucas Araújo e o Tassiano, segundo informações do Globoesporte.com, o Bahia foi um dos clubes interessados, tiveram outros clubes interessados, principalmente na contratação do Tassiano. Ele que figurou mais, né, no Campeonato Brasileiro passado, chegou a jogar um pouco mais à frente em algumas determinadas partidas como atacante, mas a posição de origem dele é meio de campo, e até mesmo quando ele surgiu mais como um volante. Depois ele foi mais avançado no meio de campo, e depois Renato Gaúcho até testou ele mais na função de atacante, que ele tem uma boa finalização e tem uma boa estatura também. Inicialmente, o contrato dele será de empréstimo até o final de 2021, com passe fixado e opção de compra após esse empréstimo. Surgiu a notícia inicialmente que o Grêmio tinha recusado a proposta, tinha colocado um valor para fechar esse negócio, né, algo em torno de 1,5 milhões de euros, então ficou um valor muito elevado para o Bahia, e o Bahia acabou desistindo, e depois o empresário acabou intervindo nessa situação, conversando com a diretoria lá do Grêmio, e acabou que entraram em um acordo, e o jogador vai chegar por empréstimo ao Bahia. A princípio, o Bahia vai pagar os 100% do salário do jogador, que é uma das apostas da diretoria, né? O Tassiano, que é um jogador que se destacou em determinados momentos no Grêmio, oscilou em outros, então é um jogador que, na minha visão, ele chega para compor o elenco, não é um jogador que vai chegar a ser titular. O que você acha sobre o Tassiano, a princípio, João? Olha, eu não acompanhei ele pelo Grêmio, mas pelos twitters aí que estão circulando da torcida do Grêmio, alguns torcedores estavam dizendo que Renato está usando ele em várias posições. E aí estava ocasionando o oscilamento dele, né? Tem uns que não gostam, outros gostam. Vi um Twitter dizendo que ele era um excelente jogador. Mas é isso, tem que ver, tem que colocar ele na posição de origem para ver o rendimento dele, se vai ser
se ele vai continuar tendo uma sequência, se vai oscilar, porque é complicado você pegar um jogador, colocar ele em várias posições e querendo o resultado Eu vou do até cara. colocar um pouco de alguns lances dele, né? Que tem disponível aí no YouTube. Quem quiser também tem no nosso canal. Aí, ó, um dos lances dele, um dos pontos fortes dele é a jogada aérea. Pela estatura, né? Ele é um jogador que se posiciona bem. Por esse motivo, ele foi testado em algumas oportunidades no ataque. Vamos falar um pouco agora sobre o Lucas Araújo. O Lucas Araújo, que também vem do Grêmio por empréstimo até o final da temporada. A princípio, é um jogador que chega para compor o elenco, mesma coisa do próprio Tassiano, né? Não é uma das apostas do Bahia, né? A princípio, até foi uma indicação do próprio DAD, o Departamento de Análise e Desempenho do Bahia. É um jovem promissor, começou a se destacar nas categorias de base, o Grêmio chegou a dar algumas oportunidades, mas lá no Clube Gaúcho a gente sabe que a concorrência é grande no meio de campo deles lá. Tem o Jean-Pierre mesmo, que é um bom jogador, não está tendo tanta oportunidade, vai ser negociado, pelo que a gente apurou aqui também. Sobre o Lucas Araújo, Caio, o João, você acha aí que é um jogador que pode ser titular do Bahia nessa temporada? Rapaz, eu acho que pode sim, porque como a gente vem aí olhando, o time do Bahia tá oscilando muito, entendeu? E Dado tá fazendo várias mudanças ao longo aí dos jogos. O jogo que a gente ganha, joga bem, ele bota uma escalação, depois muda. Eu acho que ele vai ter vaga aqui sim. Eu vi um comentário lá no grupo Baiaço, um torcedor lá do grupo, falando que ele vem pro time sub-23. Eu não acho. Um cara que tá jogando Libertadores, jogando no principal do Grêmio, vir pro Bahia para jogar um sub-23, eu acho que o empresário dele não iria fazer essa troca, entendeu? Eu acho que ele vem Pode para ser. jogar no principal do Bahia, mas não sei se vai ser titular, e vai depender dele, vai depender do jogador. Pode ser que nem aquela situação do Gregory, né? O Gregory, a princípio, foi contratado para jogar o time de transição e acabou nos Acabou indo treinamentos por. mostrando, e aí foi suficiente para a comissão técnica já subir o jogador. Vamos ver a interação aqui da galera. Deixa eu colocar aqui um pouco maior para enxergar aqui. Sim, William Sampaio. Sim, quero saber quando os dois zagueiros vão embora. Quais dois, William? Seria o quê? O Anderson Quando os Martins e o dois, e Juninho, o Lucas Juninho Fonseca. Eu acredito que ele esteja se referindo ao Anderson Martins e o Juninho. e o Juninho, é. Eu acho que o Anderson Martins não sai, Juninho bem provável. Bem provável Não, que eu já acho o saia. contrário, já acho o contrário. O Juninho, Será? o Anderson Martins, de fato, o Bahia já chegou a comunicar ao jogador que não tem interesse para compor o elenco nessa temporada. Ele já chegou um pouco acima do peso, né? Ano Né, não passado. conseguiu ter regularidade no final do ano lá, no restante do campeonato. E isso E acabou aí? sendo uma carta queimada do Bahia, né? Um valor que o Bahia teve para contratar esse jogador, tá tendo custo aí também para manter e Custo-benefício. não tá tendo retorno. Então, nesse caso aí, custo-benefício zero. Juninho também, praticamente, né? Pois é. Uma das maiores contratações da história do Bahia. Iniciou com uma temporada razoável para boa e de lá para cá desandou de vez, né? Vem fazendo péssimas atuações assim, que quase não colocando a culpa toda nele, mas na temporada passada, principalmente no Campeonato Brasileiro, deixou muito a desejar. Quase o Bahia foi rebaixado e não pouco o Bahia teve uma das defesas mais vazadas. Eu não acredito que o Bahia queira continuar com esses dois jogadores, mas pesa muito a questão de salário, arranjar outro clube. Eu digo muito pelo Cleison. O Bahia hoje é uma das próximas pautas da gente, é o Cleison. Depois de um longo período de negociação, o Bahia enfim conseguiu entrar em um acordo com o Cuiabá. O Cuiabá já tinha desejado, né, teria se ofertado ao Bahia para contratar o jogador por empréstimo, mas quando viu as cifras de salário, e o Bahia queria inicialmente um time que arcasse 100%, mas não conseguiu. A princípio o Bahia vai pagar metade e o Cuiabá outra metade. É. Aí é complicado. Vamos lá, Vamos quem ver se quiser. ele vai dar certo lá, né? Porque ele foi bem antes do Corinthians, ele tava jogando joga no time de Série B, não lembro o time agora. Quem? E o Cleison? Cleison, o Cleison, o Na Cleison. Ponte Preta. Acaba na Ponte Preta, lá na Ponte Preta ele foi bem. Agora no Corinthians foi melhor um pouquinho que ele lá oscilava pelo menos, né? Jogava duas bem, duas mal. Aqui era uma bem e 10 ruim. Aí é complicado. Tem uma pergunta aí do Xará, Rodrigo Ramos. Por que não contrata a Claudinho do Bragantino? Rapaz,
pelas cifras que o Bragantino tá pedindo aí, velho, eu acho que o Bahia teria Muito que vender caro. o Fazendão, teria que vender o Pois é, Fazendão ainda ia aí. ficar devendo. Pois é, Ainda ia ficar exatamente. devendo. Ou da Ramírez, né? Não seria um bom negócio pro Bahia, não. O Bragantino tá pedindo. Ih, da Ramírez não dá não, pai. O Bragantino tá querendo um valor muito alto, inclusive esse jogador tem propostas, teve sondagem, né, de Flamengo, Palmeiras, tem clubes da Europa também que já demonstraram interesse nesse jogador. É um jogador que foi a revelação do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Claro que se o Bahia tivesse umas condições melhores financeiras, né, não fosse o caso da Era das Trevas, que até hoje o Bahia tem inúmeras dívidas aí, isso impacta demais no orçamento do Bahia. Hoje o Bahia paga praticamente uma folha de débitos antigos, entendeu? O Bahia paga mais que as dívidas do Bahia hoje. Dá para o Bahia comprar um time do interior aí, praticamente, só de dívida que tem. Não dá mesmo. Um abraço aí pro Jefferson Santiago. Boa noite, galera. Boa noite, Jefferson. Vocês que estão chegando agora, Boa noite, Jefferson. Já chegam deixando like, se inscrevem no canal, seguem as nossas redes sociais aí, beleza? Então, João, vamos para a nossa próxima notícia. Nós vamos comentar um pouco agora sobre o time de transição do Bahia. O Bahia que vem... Esse time de transição do Bahia é uma das grandes decepções nessa temporada. O Bahia voltou, né, com esse projeto, tinha interrompido logo no início da pandemia, porque não ia ter tantas competições, o futebol acabou paralisando, e não tinha também por que o Bahia manter esse segundo elenco lá. E o time de transição do Bahia nessa temporada iniciou bem, a gente viu algumas peças, né? Tem o Bruno na ponta, tem o menino lá do Santa Cruz, esqueci o nome dele agora, que ele joga até certo, mas também não está tendo todas as oportunidades. Então, o Bahia tá com 6 pontos nesse campeonato baiano, né? E tá com jogos a menos. O problema todo do Bahia é esse, que ele tá com uma pontuação que não é elevada e ainda tá com jogos a menos de times que estão à frente do Time que Bahia. está à frente do Bahia, é isso. O Bahia É precisa, complicado. praticamente, o Bahia precisa vencer quase Todas as partidas. Tem que vencer todas. Para tem que vencer tentar todas, ficar entre para os tentar. 4. Exatamente, e aí para a fase de mata-mata. E eu acho que hoje teve um amistoso, não foi? Com o time reserva contra o titular do Sub-23. Esse aí foi exatamente, eles fizeram um treino amistoso, e aí nesse treinamento o Bahia, o time O reserva do reserva Bahia conseguiu ganhar. Deu ganhou 2 a por 0. 2-0, os gols foram de Jonas, o recém-contratado, e Alisson. Então, provavelmente, né, uma das informações que eu consegui apurar recentemente, deixa eu só mudar esse temazinho, tirar aqui, pronto. Uma das notícias que a gente recebeu é que o técnico Cláudio Prates, ele pode deixar o Bahia. Caso o Bahia não se classifique, né, ele pode retornar à posição de auxiliar técnico do time principal e o Bahia contratar outro treinador. O projeto, o Bahia tinha uma das melhores ideias, né, como novamente reaproveitar jogadores durante a temporada no time principal, mas infelizmente o time, vamos assim dizer, na gíria do boleiro, né, não deu liga. Então, o Bahia vem passando maus bocados aí nesse time de transição. Tem o Ronaldo, que é um bom jogador, mas infelizmente também está sofrendo muito com lesão. É um jogador que demonstrou ter potencial, demonstrou saber fazer gols importantes também, né? Fez um gol lá na Copa do Nordeste, na estreia do Bahia. Tem uma pergunta aqui do William Santos. Esse time do Bahia ainda não me agrada. Se for comparar com o do Ceará, o Ceará está na frente, com certeza. Se a gente for parar para analisar algumas, não tantos, mas o Ceará analisando alguns, principalmente na frente ali, tem alguns jogadores melhores. Agora, tipo assim, se a gente olhar ataque, Gilberto é melhor do que Felipe Vizio. Agora, se a gente olhar já nas pontas, o Mendonça já é melhor do que o Gabriel Novaes, na minha opinião. Como você falou, né? Será que vai dar liga? Exatamente. Eles estão contratando bem, mas vai dar liga? Será? O Bahia também contratou ano passado, fez boas contratações, entendeu? Mas não deu liga. A gente brigou para não cair. Exatamente. Nosso rival aqui recentemente também fez a mesma coisa, contratou vários jogadores, fez aquele caminhão de jogador, não deu liga. Foi rebaixado acho que no mesmo ano. Então tem que saber se vai dar liga ou não, né? E o time de transição do Bahia, ele volta a campo agora já nesse domingo para enfrentar o então líder da competição, o Atlético de Alagoinhas, e vai ter os retornos do lateral esquerdo Mike
e Jefferson Douglas, eles que desfalcaram nas últimas rodadas, né, estão recuperados de lesão e devem ser relacionados. Por outro lado, o atacante Ronaldo, ele segue de fora do time, está se recuperando da lesão muscular, não deve voltar por agora. Se retornar, vai ser na próxima rodada praticamente, então vai desfalcar. A tendência é que o Bahia entre em campo com um time parecido com o que empatou na última rodada contra o Fluminense de Feira. Você concorda que esse time aí tem condições de vencer o atual líder? Rapaz, pelo que o futebol apresentado, empate, no máximo aí, pelo futebol apresentado nessas últimas partidas. Líder tá jogando bem, entendeu? E aí não sei se... Aí tem que entrar com um posicionamento diferente, né, cara? Era o que a gente tava sempre falando do time principal. A gente tinha jogos que a gente entrava com coração no bico da chuteira e outros jogos os caras achando que ia ganhar a qualquer momento. Eu acho que o time de transição esse ano foi mais ou menos isso. Achou que poderia brigar lá em cima a qualquer momento. E, por incrível que pareça, alguns times do futebol baiano, né? Que a gente sempre reclama, a mídia sempre fala que que futebol baiano é isso, não tem um campeonato fraco e tal. O time estão se reforçando. Tem aí a Juazeirense brigando, Jacuipense. Juazeirense passou pela Copa do Brasil primeira fase. Então, o nível do campeonato, a gente querendo ou não, né, não vendo assim, até porque eu não estou muito acompanhando o campeonato baiano, mas nos anos para cá, 2, 3 anos para cá, os times estão ficando fortes, entendeu? Em relação aos anos anteriores. Até porque os times estão começando a disputar outras competições, né? Além outras do competições, Campeonato isso. Baiano. Série B, ou Série D, Série C. Então a tendência é Copa do melhorar. Brasil mesmo, a Jacuipense está figurando quase toda a temporada aí, disputando essa competição. Tem a Jacuipense agora que está com um projeto bacana, né? Tá para ainda pode ganhar uma bolada aí a Jacuipense agora, caso feche o negócio lá com o Wesley. O Grupo City também. Isso. Jacuipense no passado bateu na trave, né? Ia subir para a Série C. Bateu na trave. Exatamente. Uma terceira força aí que a gente sempre pede, né? Futebol baiano. Tem uma interação aí do nosso seguidor Renato Leite. Boa noite. O Bahia precisa com urgência contratar um goleiro, de preferência Gatito Fernandes. Um abraço. Realmente, cara, surgiu também essa especulação hoje, inicialmente, sobre o Gatito Fernandes. Eu tentei até apurar essa informação aí com o empresário do jogador, ainda não tive retorno. Mas, assim, o Gatito é um bom jogador, a gente não pode discordar. Fez boas temporadas, né, em anos passados. Agora se machucou bastante, principalmente no ano passado, lá no Botafogo. Se vir, acredito que é um jogador que chega também para disputar a posição no time titular, assim como o Douglas. O que você acha aí, João? Se vier, tiver na sua melhor forma, para mim é titular. Bom goleiro, bom goleiro. Douglas aí já tem várias oportunidades. Não é um mau goleiro, mas às vezes falha. Quando não tem que falhar, ele falha, entendeu? Um jogo que o Bahia tá dando 5, 6, ele não falha. Agora, quando a gente tá empatando aquele jogo duríssimo, ele falha. Não sei o que acontece, entendeu? O Douglas, ele tá oscilando bastante, principalmente na temporada passada. Nesse ano também ele já demonstrou alguns nervosismos assim, principalmente na derrota lá pro CSA, em bolas até defensáveis, velho. Se a gente parar pra analisar assim, não é um lance que foi mais questão de técnica mesmo. No jogo do CSA lá, bateu a bola, bateu no peito dele e sobrou. No Bavê ele já tinha ensaiado. Não sei se você viu o lance. No Bavê ele já tinha ensaiado um lance desse aí. Sim, o cara chutou, ele bateu o gol, para quase a gente tomou o gol. Verdade. Então, uma pergunta aí também do Henrique Santos. Você falou em dar liga, mas quem é o melhor técnico, dado Cavalcante ou Guto Ferreira? Aí você me pegou. Mas assim, acho que a gente já até falou na live aqui. Eu, particularmente, gostava de Guto quando ele jogava em casa. O Bahia não perdia jogo dentro de casa. Mas quando chegava fora de casa, eu não sei o que acontecia, ficava com medo. Não que ele retrancasse o time, mas jogava com as linhas baixas aí isso aí a gente perdia. Exatamente, entendeu? O Bahia na Mas assim, voltando à pergunta dele, Guto é melhor que Dado, eu acho. No momento, não sei, mas os dois na melhor fase, eu acho que Guto seria melhor. Guto Ferreira tem mais bagagem, assim, possamos dizer, né? Tem mais experiências. Se a gente olhar campanhas inicialmente, né? Guto Ferreira ele tem melhores números do que o Dado Cavalcante. Na minha opinião, hoje no momento, o Guto Ferreira. Mas Dado Cavalcante mostrou que tem condições de conquistar títulos,
de treinar o Bahia de fato, né? Não só por isso conseguiu livrar o Bahia do rebaixamento na temporada passada. Isso. Beleza? Eu acho assim, Dado, ele tá, pelo menos nesse início de temporada, ele tá testando o time essencial, o time ideal. Tanto que toda a partida ele muda, tá mudando a formação. A gente comentou na última live do jogo do Bahia e Altos, como ele iria entrar, se ele ia entrar no 4-3-3, no 4-4-2, ele acabou optando pelo 4-2-2, que a gente, difícil da gente Sim, ver o Bahia sim, jogando no sim. 4-2 e deu certo. Aí E a foi gente, um das. próxima partida a gente não sabe qual formação ele vai entrar, entendeu? Ele tá tentando chegar no Ele brasileiro e tá. ter aquele time ideal, entendeu? Acho que Belitani não Exatamente. vai tirar ele agora, não vai, até porque ele tá fazendo esses testes e tal. A Tomara que depender dê dos certo. resultados. A depender dos Tomara resultados. isso, tomara Digamos, que dê Deus certo. é mais, mas vai. Se o Bahia sair da. O Bahia joga agora já, na próxima semana. A Copa do Brasil, se vir um resultado negativo lá, dado Cavalcante, com certeza Aí não. Pela eu acho que ele pressão da não sai torcida. por agora, mas pela pressão da torcida vai ficar muito abalado o cargo dele. Exatamente. E também chegou a torcida a pedir, né? Teve quase que uma campanha, a torcida pedindo para contratar o Thiago Nunes, que foi campeão lá da Sul-Americana com o Atlético Paranaense, treinou o Corinthians na temporada passada. A torcida estava querendo esse treinador. Ele está até livre no mercado, né? Então isso aí aumenta. Não só ele, tem outros treinadores também disponíveis. Isso aí acaba até aumentando um pouco mais a pressão para o treinador. Isso. Passar um pouquinho agora e falar sobre Gilberto. Ele que foi entrevistado desta terça-feira lá no CT Evaristo de Macedo, ele comentou um pouco sobre a atual temporada do Bahia, sobre a possibilidade de se tornar ídolo. Aí nós do Bahia tivemos a oportunidade de fazer uma pergunta para o Gilberto. Eu vou colocar aqui um pouco dessa entrevista dele. Mas só antes de começar a falar sobre Gilberto, Gilberto hoje é ídolo do Bahia sem conquistar títulos, somente com gols, ou de fato, para se tornar um ídolo do Bahia, ele precisaria conquistar um título de maior expressão, como a Sul-Americana ou Copa do Brasil? Comentem aí, galera, nos comentários. E você, João, qual a sua opinião sobre isso? Ainda falta. Precisa de um títulozinho para agregar, né, a bagagem dele aqui pelo Bahia, mas tá fazendo uma boa. Esses tempos que ele tá aqui no Bahia, ele tá passando os jogadores, né, artilheiros aí. Mas tá faltando um títulozinho pra bagagem. Aí Consagrar, né? sim ele vira pra consagrar, aí sim vira um ídolo. Vou soltar um trecho dessa entrevista, né? Principalmente a parte que nós do Baiaço fizemos a pergunta. Quem quiser assistir na íntegra, é só pesquisar o nosso canal no YouTube aí, procura lá Baiaço TV, que vocês vão encontrar. Vou soltar aqui um trecho dessa entrevista. Não devo me meter nessa área, porque geralmente quando a gente se mete nessa área, as coisas tendem a sair de uma forma que a gente não deseja. Manuel Petixinga, Rádio Transamérica, Rodrigo Melo Baiaço. 25º no ranking dos artilheiros do Bahia, o que representa essa marca para você? E você concorda que para alcançar o posto de ídolo é necessário um título de expressão? Bom, eu concordo sim, eu acho que ser ídolo com relação a gols é legal, é feliz, mas o que eu mais busco na minha carreira é conquistas, títulos que irão marcar a minha carreira, se conquistar títulos com um grupo especial, que nem se formou aqui vários grupos especiais no Bahia, e a gente chegou perto de ter esses títulos e não conseguimos, mas a gente segue buscando, né? A gente tem que buscar, e enquanto eu estiver aqui eu vou buscar esse título. Tatiane Marques, do canal Nacional. Então é isso, botei só um trecho mesmo. Quem quiser assistir essa entrevista completa, tá até legal, galera. Quem quiser acompanhar, né? Procura lá no nosso YouTube. Vou deixar, já tá disponível já o vídeo completo dessa entrevista de Gilberto. Então é só um pequeno trecho, né? A gente perguntou para ele sobre essa situação. Na minha opinião, o Gilberto ele precisa de fato conquistar um título de expressão para se tornar o ídolo do Bahia. Embora ele já se mostrou muito importante, tanto nessa temporada quanto nas temporadas passadas, com os gols decisivos dele. Mas para você, João, você concorda com sua opinião? Tem uma opinião diferente sobre Gilberto? Não concordo. Tá faltando um título. Acho que até se ele tivesse ganho a Copa do Nordeste, a gente estava aqui debatendo mais sobre isso, sobre
questão de ser ídolo, não. Acho que nem uma Copa do Nordeste ele tem. Teve oportunidade, disputou 2 finais, ou foram 3 finais, se eu não me engano, e não conseguiu levantar esse título da Copa do Nordeste. Mas é um ótimo atacante. 19, se não me engano, 18 e 20. Isso. Disputou 3 finais. Uma perdeu para o Sampaio, uma perdeu para o Ceará, acho que 2 nesse tempo. Duas. Aí, então o Gilberto ele mostrou que é um cara muito importante para o Bahia, isso a gente não pode negar, né? É um jogador que é de suma importância. Praticamente a gente pode dizer o seguinte: é Gilberto e mais 10 em campo. É um jogador quase que no atual elenco do Bahia, a gente não tem alguma peça de reposição para, vamos dizer assim, rapaz, chegou uma sombra para Gilberto. Na temporada retrasada, quando chegou o Fernandão, né, que foi um jogador, agora Gilberto vai ter uma sombra, vai ser um cara que vai disputar vaga no time titular, mas enfim, foi uma das decepções do Bahia. E acredito que o Bahia também deva trazer ainda nessa temporada um jogador para disputar vaga no time titular, com o Gilberto, porque Gilberto sozinho não dá. Se o cara se machucar. Machucar já era. Machucar não tem substituto. Aí bota um garoto da base, aí o garoto vai, não faz uma boa partida, só começa a criticar, acaba queimando. Então tem que trazer uma chegou sombrinha a testar até o Rodriguinho na temporada passada, né, em alguns jogos, logo no início do Campeonato Brasileiro, que o Gilberto estava contundido. Rodriguinho fez aquele falso 9, né? Uma das partidas que ele jogou até bem foi lá no Beira-Rio, contra o Internacional. E também aqui na própria Pituaçu, contra o Coritiba, que ele fez aquele golaço de pênalti. Tem uma interação aí do William Santos. O Bahia já não deveria contratar uns 3 atacantes, 2 pontas de velocidade e um centroavante reserva para Gilberto. O campeonato é longo e precisa de peça para repor. Eu concordo também, o Bahia deveria... Um dos atacantes já é o Oscar Ruiz, né? Ele é um meio atacante, assim, a gente pode dizer que ele tem características semelhantes com o de Zé Rafael, né? E aí é um jogador que está chegando para compor o elenco. Agora, de fato, o Bahia precisa de 1 ou 2 centroavantes ainda assim para compor o elenco e disputar vaga com o time titular, com o Gilberto. Vou só adicionar aqui nosso outro convidado, Marcelo Lessa. Só não tô vendo o seu vídeo, Marcelo. Pronto, eu tô sem câmera no momento. Só no áudio hoje. Podcast. Boa noite a todos, boa noite, João, boa noite. O podcast, é do podcast. Boa noite, João, boa noite, Rodrigo. E aí? Beleza, Marcelão. A galera aí, Marcelo é um dos integrantes da equipe aí, tá com problema na câmera dele aí agora, né? Mas quem sabe nas próximas lives aí você possam conhecer esse nosso integrante. Então, Marcelão, a gente já comentou aqui sobre algumas notícias do Bahia, né? Cleison emprestado ao Coritiba, o treinamento do Bahia de hoje, mas a gente está no tema aqui agora de Gilberto. Na entrevista de hoje, a gente fez uma pergunta se ele concordaria que para ele se tornar de fato um ídolo do Bahia, precisaria de um título de expressão. Ele disse que sim, e na sua opinião, você concorda com isso? Concordo, sim, concordo com o Gilberto, apesar de eu ter uma opinião própria de que, para mim, Gilberto ele já faz parte do hall de ídolos do Bahia, mas, como ele falou, né, os jogadores ele vive de bola na rede leva a conquistas, né? Então, para premiar o Gilberto no Bahia, falta uma Copa do Nordeste, por aí, porque é uma pena que Gilberto ele veio para o Bahia em 2018, né? Então, na gestão belintânia, a gente ainda não foi campeão da Copa do Nordeste, podendo ter chegado ao título 2 vezes, a gente não foi. Mas Gilberto, para mim, sim, é um ídolo do Bahia hoje, já está galgando já espaços maiores, né, no ranking do Bahia, de artilheiros do Bahia. Acredito que Gilberto ficando uma temporada ou mais 2 aí no Bahia acho que dá para levar um títulozinho aí e entrar de vez aí para acabar com as dúvidas. E cada temporada que passa ele vai mostrando a sua utilidade no Bahia, né? Já superou alguns ídolos de fato da torcida. Faltam aproximadamente 6 gols para alcançar Nonato e ser o maior artilheiro do Bahia na Copa do Nordeste. E no Campeonato Brasileiro, se ele jogar jogar essa temporada, acho que a próxima, dependendo do desempenho dele também, ele possa se tornar o maior artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro.
Verdade, verdade. O Gilberto é um cara que eu gosto, não só pela técnica dele de fazer gol, não é nenhum driblador, mas é um cara, é um artilheiro nato, é um cara que sabe fazer gol. É uma coisa interessante que eu acho no Gilberto é que desde que ele chegou, ele quase o tempo todo que ele teve no Bahia, ele nunca teve uma sombra párea para ele, digamos assim, um cara que vai chegar e vai tirar Gilberto da camisa 9. Então, o Gilberto sempre demonstrou raça. É comum no futebol a gente ver um jogador que quando ele não tem uma sombra, né, a gente diz sombra, ele não tem uma sombra, não tem um jogador que ameace tirar a titularidade dele, o jogador ele acaba se acomodando, né? O jogador sabe que não, eu só tô aqui, então não tem ninguém para tirar meu lugar, eu sou titular absoluto. E Gilberto ele nunca demonstrou, nunca teve esse tipo de comportamento. Eu acho que é um jogador que sempre sempre demonstrou desempenho, raça. Ele mesmo disse que na Copa do Nordeste não tinha marcado ainda, mas quando ele não contribui com gol, contribui com assistência, contribui com marcação. Então é um jogador que eu acho extremamente importante para o Bahia. Eu não acho que o Gilberto é só um centroavante, acho que o Gilberto é um jogador completo para o Bahia. Exatamente, irmão. Trazendo só uma última notícia de momento aí do nosso querido Ulisses Gama, lá do Bahia Notícias. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Cadê? Aqui. Segundo a apuração lá da galera do Bahia Notícias, o paraguaio Oscar Ruiz ele vai desembarcar em Salvador na próxima quinta-feira, dia 1º, né? E vai assinar contrato com o Bahia até 2023. O jogador de 29 anos, o Bahia vai só oficializar, mas a princípio o Bahia aceitou a proposta do Cerro em adquirir parte dos direitos econômicos desse jogador. O que é que vocês acharam aí sobre essa negociação do Oscar Ruiz e se de fato ele chega para ser titular do Bahia? Eu acho assim que chega para brigar pela titularidade, até porque a gente não tem esse jogador na esquerda ali, um ponta, nem um meia. Thiago tá tentando, só que tá tendo algumas dificuldades. Pela direita já tem Rossi. Vai ser vendido, né? Isso. E aí tem Rossi pela direita, mas ali na esquerda a gente não tem aquele jogador, entendeu? Acho que chega assim para brigar pela titularidade. Vamos esperar dele agora, se ele vai render, se ele vai entregar isso que a torcida tá esperando dele ou não. E você, Marcelo? Eu acho interessante o Bahia estar explorando. A gente sempre veio pedindo, né? Não agora da época de Belintani, mas a gente sempre pediu para os diretores do Bahia, sempre foi um desejo do torcedor o Bahia explorar o mercado sul-americano. Porque nem sempre a gente acha as posições que a gente precisa aqui no mercado brasileiro. Às vezes o jogador é muito caro, às vezes tem dificuldade de negociação. Então, é sempre interessante a gente buscar jogadores no mercado sul-americano, que às vezes a gente encontra um jogador, pelo próprio caso de Índio Ramírez, que é um jogador novo, é um jogador que passou por 2 times, o Atlético Nacional emprestou ele para 2 times, não prestou para os 2 times, voltou para o Atlético Nacional e estava encostado. O Bahia chegou lá e pegou o cara, e o cara tá jogando bola aqui hoje. Se tivesse jogando, ia ser titular absoluto no Bahia. Então, eu acho totalmente válido, principalmente pelo esse momento que o Bahia tá passando, né? Que o Bahia não tem um aporte financeiro absurdo para chegar aqui no Brasil e tirar qualquer jogador titular de um clube que está em alta, digamos assim. Um jogador em alta, o Bahia chegar nesse clube e tirar. Salvo engano, o Bahia conseguiu a excelente contratação agora de Luiz Otávio, né? O zagueiro que teve muito destaque aí na temporada passada, na Série B. Então isso é ótimo, significa que o Bahia ainda tem respeito no mercado, né? O Bahia ainda não está jogado as traças ali. Então eu acho interessante o Bahia aí no mercado sul-americano. Oscar Ruiz é um jogador que eu não sei ali se ele pode jogar. Me parece que ele tem uma qualidade ali de jogo bem parecida com o que você falou de Zé Rafael. E ele é um meia que ele gosta muito de fazer gol. Se você reparar, ele tem muito mais gols do que assistências na carreira dele. Então é um cara que gosta de arriscar. E o Bahia precisa de jogadores assim, jogadores que saibam fazer gol. O Bahia antes ano passado, só tinha Gilberto e Rodriguinho. O Bahia hoje já tem Gilberto, Rodriguinho, aí tem Índio Ramírez, que se machucou, infelizmente, e tomara que venha, né, o Oscar Ruiz, porque quanto mais jogadores de qualidade com finalizações, melhor, né? Exatamente. O Bahia já tá faltando só 3 jogadores aí para chegar ao limite de jogadores estrangeiros no elenco. Já tem o Índio Ramírez, está chegando o Oscar Ruiz, quem sabe o Gatito Fernandes, de fato. Essa especulação é porque a gente sabe, onde tem fogo, acreditado, onde tem fogo tem fumaça. Então não está totalmente descartado.
Aproveitar também, galera, para fechar esse tema aqui, tem o Márcio Lima, ele faz uma pergunta aqui. Goleiro, lateral esquerdo e atacantes, até agora nada? Então, Márcio, o Bahia já acertou a contratação, né, do Denis Júnior, que estava no São Paulo, ele chegou para compor inicialmente o time de transição, mas pode também subir e disputar algumas partidas no time principal, embora a estreia dele não foi lá aquelas coisas, né, acabou tomando aquele gol ali na cobrança de escanteio. Lateral esquerdo, como a gente disse no início da live, a princípio não é uma das urgências do Bahia, segundo o próprio Guilherme Bellintani, e atacantes o Bahia está trazendo agora, que é o Oscar Ruiz, e também provavelmente vai estar trazendo um outro jogador para fazer sombra para Gilberto, ou até mesmo chegar para ser titular. Fechando um pouco aqui esse tema, galera, surgiu também, até a gente fez um vídeo aqui no canal do Baiaço, sobre um possível retorno de Anderson Talisca. Né? A gente sabe que entra ano, sai ano, sempre o nome dele é especulado como para retornar no Bahia, e de fato, né, a gente sabe que o futebol brasileiro e do mundo está sofrendo bastante com a pandemia do coronavírus. O futebol chinês está quase entrando em colapso. Então, além dessa especulação do Bahia, tem o Palmeiras aqui no Brasil, que está com essa especulação também, e outros times da Europa. Mas não está 100% descartado essa possibilidade de Anderson Talisca retornar ao Bahia. Né? Mas, na opinião de vocês aí, Talisca tem condições de voltar ao Bahia? Seria um jogador útil aí nessa temporada? Condições ele tem. Agora, quem não tem condições de arcar com o salário é o Bahia, né? O jogador é muito caro, o salário dele é muito alto, e aí vai depender do jogador, se ele vai querer abaixar, né, abaixar sua folha salarial ou não. Eu vi algum grupo aqui, eu vou procurar, parece que tiraram o print, velho, do Stories de Talisca hoje, ou foi essa semana. Ele aqui, alguém perguntou pra ele se ele voltaria não tá mais não, velho. Eu vou procurar aqui pra ver. Mas alguém botou, tipo assim, o que tá faltando pra você voltar ao Bahia? Aí ele foi e botou assim, só falta me contratar mesmo que eu entre pra jogar. Ele colocou algo do tipo assim no story. A questão é o salário, né? Como se o salário dele fácil, é muito alto. Se fosse fácil, mas se fosse fácil ele já estaria aqui há muito tempo. Com certeza. O salário dele é muito alto. Isso, essa questão todo ano já virou tradição, né, da torcida do Bahia. Isso é bom, que demonstra o carinho que a gente tem pelo jogador e que o jogador abertamente tem um carinho pelo Bahia. E a carência também, né? A carência, né? Também, a carência e aquela coisa que o Bahia não tem esses tipos de como é que se diz? De afeto com muitos jogadores, né? Você vê que vários jogadores saem dos clubes aqui brasileiros e dizem que vão voltar, que os times brasileiros repatriam vários jogadores que estavam na Europa, e o Bahia tem muito pouco disso. Tem um exemplo do Tite, que provavelmente vai para o Fortaleza, tem um exemplo de Talisca, então virou tradição, Talisca vir para o Bahia todo ano, só que nessa questão tem essa questão da economia chinesa, né? Do futebol chinês. Então o jogador lá, eu não sei como é que a diretoria faria, né, esse tipo de negociação. Só sei que para isso acontecer, o Bahia teria que querer, o jogador teria que querer e os próprios chineses teriam que abrir mão de boa parte do financeiro ali, do salário de Talisca ali, que o Bahia não tem condições de pagar. Então, eu considero um milagre, né? Talisca aparecer aqui para jogar, apesar de ter a família. Jorrar petróleo no... Não, o engraçado foi que hoje ou foi ontem, né, nessa especulação, aí colocaram assim, jorrando petróleo na cidade tricolor, né, em alusão à época de Fernandão. Aí colocaram assim, Bahia organiza um projeto para repatriar no Talisca. Aí um patrocinador vai pagar uma parte, outro vai pagar outra parte, o Bahia vai abarcar com isso. Rapaz, uma coisa assim, bem para iludir mesmo, velho. Mas quem sabe aí aparece o patrocínio para pagar o salário dele, como aconteceu com o Fernandão, lembra? A do largo com uma boa parte do salário, né? A Canaã trouxe boa parte para Fernandão vir. Quem sabe aconteça isso, né? Uma coisa que eu sinto falta é um patrocinador master de peso no Bahia, né? Apesar dos patrocinadores master que existe hoje dar uma assistência boa, apoiarem o clube, mas eu acho que o Bahia merecia um patrocinador master essa pandemia aí, velho, realmente, o Bahia ele tava com patrocinador, eu não vou revelar aqui o nome, mas ia ser um dos melhores patrocinadores master do Bahia, que virá do Nordeste, né, patrocinando clubes, né, mas aí
antes de estourar a pandemia aqui no Brasil. Isso o Bahia já estava negociando com essa empresa aí lá para setembro, outubro de 2020. 2020 não, 2019. O Bahia estava negociando já com essa empresa, e aí vai fechar, adia um pouco, porque a empresa também estava analisando o mercado mundial com esse possível novo surto do coronavírus, né? E aí, quando estourou de vez em dezembro, as conversas abaixaram mesmo. Mas aí o Bahia fechou com a atual casa de apostas, né? Que é a patrocinadora master do Bahia, e aí ficou por isso mesmo. Então, uma pergunta aqui do Nordeste, né? Patrocinador master. Verdade. Então, pergunta aí do Miralvo Júnior. Boa noite. Tem previsão do retorno de Índio? Então, galera, até uma coisa que eu ia levantar aqui em pauta hoje surgiu. Que o próprio Índio, na verdade, ele postou lá nos stories dele, mas foi no meio de uma resenha mesmo com o preparador físico do Bahia. E uma galera, velho, acreditando que Índio já tá correndo em campo já. Que Índio já tá correndo em campo, que vai jogar já se o Bahia chegar à final da Copa do Nordeste, vai jogar daqui a um mês, e não, pô. Aquilo ali foi só digamos assim, o famoso TBT e uma resenha dele com o preparador físico do Bahia. Então, não considerem isso. Índio Ramírez vai voltar a jogar mesmo. A previsão dele é entre a metade do primeiro turno e a final do primeiro turno. A previsão é essa. Então, vai demorar ainda mais uns 2 meses aí, 2 meses e meio ou mais, né? Depende muito da recuperação desse jogador. Basicamente, a live de hoje, as notícias, né, foram essas de Cleison. Foi um empréstimo bastante vantajoso ao Bahia. Eu digo muito também isso em relação ao Marco Antônio, né, que o Marco Antônio, ele foi emprestado ao Botafogo, já estreou marcando no gol e dando assistência. Tem negociações que é bom tanto para o clube quanto para o jogador. Cleison estava aqui no Bahia, Cleison não rendeu o valor que o Bahia investiu nele. O Bahia estendeu a mão, trouxe o jogador para tentar recuperar o jogador. Ele teve alguns lapsos, alguns jogos bons, mas no máximo foi uma lástima a atuação de Cleison no Bahia. E Marco Antônio é aquela coisa. É um jogador que ele teve uma boa aparição, se eu não me engano foi na Copa Sul-Americana de 2018, que ele apareceu, a torcida pedia o nome dele, mas para entrar, segundo tempo já entrava doido, já então fazia gol, corria, marcava. Então depois disso ele lesionou, e quando ele lesionou não voltou mais. Foi um jogador que estava completamente encostado, entrava um jogo ou outro, tentou jogar um pouco no transição, né, para ver se recuperava a boa forma, não conseguiu, não fez boas atuações no Bahia e acabou indo para o Botafogo, onde já chegou lá estreando, né, fazendo o gol do triunfo lá dos caras. Então tem sempre negociações que é favorável tanto para o jogador, que não tem mais clima para jogar ali no clube que ele tá, um exemplo que estava no Bahia aqui, não tem mais clima, porque se o cara entrasse e jogasse até bem, ia sempre ter alguém que ia apontar o dedo para ele e ia dizer que ele foi mal, devido ao histórico dele no clube. Então o jogador indo para outro clube até é uma via de mão dupla, né? É bom pro clube e bom pro jogador. E Marco Antônio, ele não pode reclamar de oportunidade, né? Porque todos os técnicos que passaram por aqui deram oportunidade para ele. Mas também ele não jogava, a gente não sabe se era questão do treino, questão do físico. Acho que até um dos técnicos, não sei se foi Mano, se foi Roger, que comentou que ele não estava no peso ideal e tal. Então, será que era porque ele não... Porque aqui a gente fala muito em oportunidade para a galera da base, né? Só que eu acho que Marco Antônio foi um dos jogadores da base que teve mais oportunidade, entendeu? De jogar, de mostrar seu futebol, só que depois da lesão dele, não veio mais dar certo, entendeu? Então, esse empréstimo aí para o Botafogo foi algo bom, como o Marcelo falou, para as duas partes, para o Bahia e até para o atleta. Vamos ver como é que ele vai render lá, se ele vai voltar para jogar aqui, ou a gente nem volte, né? Talvez uma venda futura aí. Eu acredito que vai acontecer isso aí. Eu acredito que agora, tipo assim, depende muito do desempenho dele lá, né? Vai que ele faz uma Série B top mesmo, acaba com a competição, né? Que ele tem potencial para isso, ele já mostrou. Potencial ele tem isso. Eu lembro muito o Marco Antônio, o Marcelo falou bem aí, na Sul-Americana 2018, teve um jogo mesmo, velho, em Pituaçu, rapaz, Marco Antônio, Marco Antônio, ele entrou no segundo tempo e acabou com o jogo. Outro jogo também, teve um Bavi na Fonte Nova, que ele jogou muito bem, velho, e foi um dos jogos que ele mais se destacou com a camisa do Bahia. Então, espero muito
Já fiz até no vídeo aí, tá no canal do YouTube lá. Espero muito que ele faça uma boa temporada lá no Botafogo. Quem sabe ele volte ao Bahia ou que ele dê seguimento na carreira dele e ajude o Bahia também financeiramente, né? Que é um ativo do clube e que ele tenha sucesso na carreira dele. O mercado carioca, o futebol carioca, não tanto quanto o paulista, mas é uma vitrine absurda. Então, nem tanto na Série B, mas se Marco Antônio ele se destacar bastante no Cariocão, ele jogando contra Flamengo, contra Fluminense, contra o próprio Vasco, se ele se mostrar para o Brasil no próprio campeonato estadual, acho que ele nem fica no Botafogo para a Série B. Eu acho que nem fica. Pode ser negociado na hora, pelo destaque aí, uns times ver ele e querer levar na janela do meio do ano. Então, para mim, eu tenho como visão que o Cariocão, campeonato de estadual do Rio de Janeiro, ele tem mais visibilidade do que até a própria Série B. E é um campeonato curto, que ele pode se destacar mais, ter umas oportunidades, né? E ser negociado, vamos dizer assim. Então, Marco Antônio, tomara que continue essa maré. Eu não digo nem boa fase, porque foi um jogo, um gol, né? Eu só digo que estreou com o pé direito. Mas tomara que continue para ele ser negociado, ser vendido e lucrar com isso, né? Exatamente. Só para a gente fechar aqui a live de hoje, né, galera? Estamos chegando a quase 1 hora de live. O próximo jogo do time principal do Bahia é sábado agora contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão. Essa partida, eu vou só confirmar, mas salvo engano, ela vai ter transmissão pelo SBT para o estado da Bahia. Mas quem também não estiver no estado ou quiser assistir, estiver fora de casa, o Baiaço ele faz algumas lives também da partida. No YouTube também vai ter uma transmissão pela rádio também. Se quiserem acompanhar, se inscreve lá no canal. Para essa partida contra o Fortaleza, o Bahia, a princípio, não tem desfalques. Muito pelo contrário. Ele para essa partida, o Dado Cavalcante deve relacionar já os volantes Jonas e Matheus Galdesani, que são alguns dos reforços do Bahia para a temporada. Né? Eu queria saber de vocês se o Bahia deveria repetir a escalação que goleia o Altos ou fazer alguma modificação na equipe. Na minha opinião, deveria repetir a escalação, mas foi o que a gente estava comentando aqui mais cedo. Dado tá testando muito, tá fazendo muitos testes na equipe. Talvez ele não entre no 4-4-2 como ele entrou contra o Altos. Talvez ele entre no 4-3-3, como sempre vem entrando, entendeu? Então, a gente não dá pra gente soltar o veredito, né? Vai entrar assim, desse jeito, o time do Bahia é esse, a gente ainda não tem. Mas, na minha opinião, acho que ele deveria entrar com o mesmo time que ganhou no domingo contra o Altos, deu 5. O que falta nele é a sequência, entendeu? Colocar o mesmo time que tá ganhando para jogar. Tá tendo muita mudança. E você, Marcelo? Eu acho que deve repetir também a mesma escalação, né? O Bahia, eu quero acabar. O jogo contra o Fortaleza vai ser para a gente ter a certeza, né? Para acabar com essa questão de golear um jogo e jogar péssimo outro. Então o Bahia goleou o Altos, jogou muito bem, o Altos deu muito espaço. Digo até uma coisa, o Altos foi bem corajoso até, porque... ele surpreendeu. O Altos, na medida que foi tomando o gol, o Altos se abria cada vez mais, então o Altos ia cada vez mais para cima do Bahia. Teve essa chance. Eles teve as chances deles, mas teve muita bola lançada para Rossi. Rossi ganhou quase todas na direita ali pro lateral, pro zagueiro. O lateral esquerdo deles tava pedindo o lateral estava estreando, se eu não me engano, o lateral esquerdo. O lateral dele esquerdo estava estreando, tava pedindo socorro praticamente ali, pelo amor de Deus, me ajude, porque toda a bola sobrada que dava ali, Rossi ganhava, do zagueiro também, então o Bahia goleou, mas tanto porque o Alto deu muito espaço. Eu acho que quando o Bahia joga contra um time que não dá tanto espaço assim, o Bahia se complica. E é aí que Dado tem que ajeitar a escalação ali na hora do jogo, mudar o esquema tático do jogo, tirar uma peça, colocar outra, para fazer, né, a mudança ali de acordo com que o jogo... No decorrer do jogo, no caso, né? Eu acho que falta muito disso no técnico. Acho que falta muito disso no Dado, ler o jogo, certo? Eu não estou dizendo que eu sou técnico de futebol, mas eu sou só um torcedor. Mas eu acho que falta muitas vezes o torcedor ter uma visão do jogo ali, que é só fazer o básico. Faz o básico. Lê o jogo, vê o que está faltando ali, reforça um lado, muda o jogador, muda uma peça, para ver se melhora, né? Demora demais para mudar. Foi um pouco até do nosso primeiro resenhaço aqui, a gente comentando, né? E foi até na pauta até um pouco sobre treinador, a gente falou em treinador. E aí até lembrou um pouco do Guto Ferreira,
que o Bahia tinha um pouco essa questão, né? Pô, o ponta direita não tá bem, eu vou inverter. O cara botou um volante para marcar demais. Então tinha isso, e no Bahia hoje a gente não vê tanto essa situação. Não vê essa troca de posição de jogador. Na verdade, a gente não vê, vamos supor, o Bahia tá ganhando o jogo, toma uma virada e fica sem reação. Entendeu? Então começa o jogo perdendo, a gente não vê aquele. Peraí, vamos mudar aqui. Continua a mesma coisa, aí no segundo tempo, aí muda uma peça por outra, 6 por meia dúzia, aí não dá certo. Nunca dá certo. A maioria das partidas que a gente começou perdendo, a gente não conseguiu empatar nem virar os jogos, entendeu? Então tá faltando isso aí mesmo. É a questão da previsibilidade, né? Praticamente todo time hoje sabe que o Bahia joga no 4-3-3. Vai jogar com 2 volantes e 2 caras na ponta, né? Um no sul, outro no norte. E Gilberto sozinho lá na frente, praticamente. Exatamente. A maioria dos times, digamos assim, que tem um pouco mais de qualidade, os caras simplesmente cravam a linha de 4 jogadores atrás ali, porque sabe que o Bahia vai jogar no contra-ataque. Fala assim, ó, Bahia, tome a bola e venha para cá. E o Bahia, para propor jogo, o Bahia tem muita dificuldade. Então, quando o time vê o jogo do Bahia, que o Bahia joga melhor no contra-ataque, então ele simplesmente faz uma linha de 4 jogadores na defensiva ali. O Bahia não tem jogadores para quebrar a linha de marcação. O Rossi não é do tipo de jogador driblador, o Rossi é jogador de correria, mas não é jogador do tipo driblador, que, igual a Elber, por exemplo. O Elber que saiu. É o verdadeiro quebrador de linhas, né? É o cara que quebra as linhas, é o cara que bagunça a defesa. Então o Bahia não tem um ponto assim. O Rodriguinho, ele tem o drible, mas o Rodriguinho. O Marcelo, de ter tem, na verdade, agora, que é o Ramírez, né? Mas tá contundido. É isso, Indy Ramírez que fez esse papel. Você repara bem no jogo contra, se eu não me engano, foi o Corinthians. Foi no Corinthians, foi no jogo, o gol contra o Corinthians que ele fez. Simplesmente ele pega a bola e fala assim: eu vou resolver. Ele pega, dribla Fábio Santos fica no chão lá até hoje esperando lá. E faz o gol. Então o Bahia precisa de jogadores mais driblador, que é o caso de Índio, que chegou, se machucou infelizmente, mas hoje em dia a gente tem quem? Nenhum ponta que faça isso, entendeu? A gente tem do lado o Thiago, que poderia fazer isso. Eu acho o Thiago um bom jogador, quero frisar aqui. Thiago da base, eu acho ele um bom jogador, só que o problema do garoto é a finalização. O cara foi artilheiro do Sub-20, mas ele treme bastante. Tem muito nervosismo. Foi como a gente estava falando aqui, Marcelo, pegar um jogador da base e jogar na fogueira, né? Foi o que o Bahia fez com o Thiago. O Bahia precisando ficar na Série A, ano passado, pegou, tava naquela coisa, contrata ou não contrata, vamos botar quem aqui? Vai você, menino, tá jogando bem aí no Sub-20, Copa do Brasil. Jogou o menino lá e Deus dará. Aí ele mostrou qualidade no Sub-20, chegou no profissional, aquela coisa, né? Nós, torcedores, sempre pegando no pé dos jogadores da base. Ele tá aí. Torcedor quer ver bola na rede, né? A gente entende que o menino eu acho ele que ele um bom jogador, mas se Thiago tivesse feito metade dos gols que ele perdeu de frente, de cara, chances claras de gol, eu acho que ele estaria muito bem. Inclusive, estaria até na titularidade, porque é uma posição que o Bahia carece bastante, que é a posição ali da ponta esquerda, né? E ele é um cara que vai pra cima do adversário. Se a gente parar um garoto que não tem medo, isso. Ele não tem medo de... Ele não é daquele jogador que pega a bola, já quer se livrar, tocar pra trás, sair correndo pra dar opção. Não, ele já pega sabendo o que ele vai fazer, né? Driblar é uma das principais características dele, mas a finalização é um dos fatores que ele precisa aprimorar muito. Eu digo muito isso aí por causa do jogo contra o Sport. Se ele faz aquele gol ali, a história do jogo com certeza mudaria. Com certeza. Contra o próprio Fortaleza, te dando 4 já, ele pegou uma bola de frente. Verdade. Qualquer jeito ele chutar ali, qualquer jeito que ele chutasse, era gol. Não, ele fez qualquer também não, que ele chutou de qualquer erro. Se caprichasse um pouquinho, acertasse o gol, falar assim, ó, eu quero só acertar o gol, pronto. Já ali, se ele chutasse até se o goleiro defendesse, era o menos do que ele fez, que ele chutou pra fora. Ele tava de frente, a bola certinha pra ele girando na frente dele. O cara errou aquele gol ali. Teve chances que até, como o João falou aí, uma chance que o Bahia tava ganhando o jogo. O Bahia tava à frente do placar ali, sem risco nenhum. Então é esse momento que é o momento do jogador. Mesma coisa que Dado fez no jogo agora, que a gente goleou agora. O Altos começou a tirar as peças e colocou gente para estrear, para tentar fazer assim, se consagra, filho. Então o jogo já ganho, ele não tinha pressão nenhuma ali, só fazer o simples, fazer o básico. Infelizmente ele não tem essa finalização muito boa. Se treinasse isso, acho que ele seria titular no Bahia facilmente, se ele acertasse essas finalizações, tivesse metade dos gols que perdeu.
Então, eu espero que o Bahia contrate um ponta esquerda de qualidade, que tem essa característica. Não sei se o Oscar Ruiz tem a característica do drible. Eu sei que ele é bom finalizador e tem um excelente passe. Mas, enquanto ao drible, a velocidade do jogador, ainda não tenho essa análise. Então, eu espero que o Bahia traga jogadores desse tipo e um lateral esquerda. A gente precisa de um lateral esquerdo. Eu acho que hoje é o sinal vermelho do Bahia, é a lateral esquerda. A gente precisa de um lateral esquerdo urgente. Isso aí. Tava precisando de zagueiro, ele correu atrás dos 2 zagueiros aí, agora a posição que a gente tá precisando é a lateral. Eu não sei se o Marcelo já estava na live já, quando a gente teve uma pergunta de um internauta aí, que ele falou sobre a contratação de laterais, se o Bahia fazer, e de fato surgiu a especulação essa semana sobre René do Flamengo e Victor Luiz do Palmeiras, né? Tá jogando no Botafogo. Mas nada oficial ainda, somente especulação de torcedor mesmo. O Bahia, pelo que o Belintani falou, as laterais, na verdade, não seriam uma urgência nesse primeiro momento, mas também não estaria descartado, né? Não se assustem se o Bahia mudar de ideia e já trazer logo um lateral. Não, eu acho que se trouxesse Vitor Luiz ou René, para mim ele empresta ou vende Júnior Capixaba ou Matheus Bahia, não sei. Mas acho que ele não vai... Ele já renovou o Capixaba. A gente não sei, né? Mas, quem sabe, né? Futebol, caixinha de surpresa. Talvez ele não vai ficar com 4 laterais esquerdos no elenco. Não tem como o cara ficar com 4 laterais esquerdos. A gente tem quem? Hoje tem Matheus Bahia, Capixaba e Sub-20. A gente só tem 2 laterais profissionais no coisa. Então, trazendo um lateral aí. Rapaz, eu não exijo muito, não. É só trazer um cara que ele tenha uma defesa consistente que saiba dar um bom apoio. Só isso. Porque a gente tem aqui. A gente tem Capixaba, que ele tem Capixaba tem qualidade lá na frente. Capixaba é horrível na cobertura, Capixaba não sabe defender. E a gente tem Matheus Bahia, que apoia muito pouco e que é mais ou menos na defesa. É melhor que Capixaba na defesa, mas no ataque é uma tragédia. Então, a gente fica a mercê, velho. Agora, na minha opinião, se o Bahia de fato resolvesse contratar lateral, né, eu acho que precisa mesmo para a disputa do Campeonato Brasileiro e também de mais um lateral direito, que ele fosse buscar pelo menos no futebol sul-americano, né? Já trouxe 2 meias agora aí, mas e no futebol sul-americano tem muito lateral bom. Não acho que Vitor Luiz e René sejam a solução do Bahia para a lateral esquerda. Vitor Luiz é um bom jogador tipo para bolas paradas, mas no Palmeiras não teve tantas oportunidades, foi emprestado. Lá no Botafogo sofreu com algumas lesões, foi rebaixado. Já o René, ele foi um jogador até que teve algumas atuações lá no Flamengo, né? Mas eu acho difícil o Bahia conseguir trazer esse jogador, até porque o Flamengo não tem, eu acho que só tem o lateral, o Felipe Luiz lá, e o René já é uma segunda opção, não lembro do Flamengo ter outro lateral, a não ser que seja da base. Mas não acho também que acho que só esses 2 laterais mesmo lá. Seja um jogador que chegue para o lateral bom aí, tipo um Reinaldo, né, lá do São Paulo. Ali era um bom jogador, o Reinaldo. Isso, eu concordo que tu vai ter que buscar esse lateral esquerdo no mercado sul-americano. Até porque a característica desses gringos daqui, da América do Sul, principalmente pontas e laterais, serem muito rápidos. Então tem times que o Bahia enfrentou na Sul-Americana, que o Bahia pega uns caras assim, que os caras com um prato de feijão, os caras fazem miséria, velho. Você quer ver o Orejuela lá do Grêmio? Pô, aquele cara mata pau, velho. Orejuela é um bom jogador. Aquele cara ali mata pau, velho. O lateral de raça, vai e volta, o cara não cansa, velho. E chega no ataque bem, defende bem também. É um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. E o Bahia hoje só tem no Paraíba, né? João Pedro jogou bem uma época no Bahia, foi vendido, voltou e até agora não mostrou para que veio. Até agora nada. Eu não vi. Eu, sinceramente, quando o Bahia anunciou a contratação de João Pedro, eu não vi o motivo, não vi o porquê de ter trazido o João Pedro de volta, ter repatriado o jogador. Eu não sei porquê, é um jogador que eu não tenho tanta afinidade assim, eu não gosto de João Pedro na lateral direita, não sei, as chances que ele tem qualidade no chute e tem qualidade no domínio de bola, no passe também, ele tem um bom passe, mas para as características que a gente precisa dele, que hoje seria a lateral direita, ele não tem, ele é muito frágil, ele não apoia nem defende, ele cansa muito rápido. Quando a gente chega e compara a intensidade de jogo de Nino Paraíba com a intensidade de jogo de João Pedro, é como se João Pedro tivesse sumido do jogo. A gente praticamente fica com a lateral direita inutilizável. Por quê?
o Bahia hoje tem como forte o seu lado direito, ou não é? O lado direito do Bahia é o lado mais acionado com o Nino Paraíba. É porque 2 jogadores de velocidade, né? Nino e Rossi. Você tem Nino e Rossi, e quando o Nino tá inspirado, que Nino coloca a cabeça, ou que Nino coloca a bola na cabeça de Gilberto, tem uns cruzamentos de Nino que é pornográfico. Nino, O erro o erro do Altos não marcar o lado direito do Bahia e ainda colocar um jogador para estrear. O Bahia abriu 3-0 em menos de 20 minutos, já tava 3-0 pro Bahia. O cara sofreu demais, velho. O Altos, ele quis surpreender o Bahia, na verdade, né? Ele quis jogar de igual para igual, mas é um time bastante limitado. Até no live pós-jogo aqui, o pessoal comentando, fala um pouco sobre a estreia de German Conte, mas, cara, não dá, velho. O Altos é um time muito limitado, não dá pra gente dizer, o cara foi testado, não. A primeira impressão foi boa, mas o teste dele vai ser agora, Fortaleza, se ele for titular, né? Mas aí também, se ele for titular, né? Vai que ele bote Luiz Antônio. Porque é o que ele é também, mas eu acho que vai ser questão, até nessa live a gente comentou, né? Vai ser questão de tempo para Luiz Otávio assumir a titularidade do Bahia. Luiz Otávio, falei Luiz Antônio. E agora, fazer uma ressalva aqui para Conte, viu? Rapaz, que jogador consciente, viu, velho? Eu percebi os lançamentos de Conte. Isso mesmo. Ele tem uma boa saída de jogo. Eu não vi muito da falta. antecipação dele. Não vi muito da antecipação dele, nem do combate, nem do bote, até porque o Altos chegou, mas não chegou tanto assim. Acho que quando vai pegar um time com mais qualidade, um time que ofereça mais perigo, a gente vai ver um pouco mais do zagueiro Conte. Mas, rapaz, é cada lançamento, é cada toque de bola consciente que eu, sinceramente, fiquei surpreso porque aqui no Bahia a gente não é acostumado a ter zagueiro com um bom toque de bola. Quem fazia um pouco assim, o melhor assim é o Lucas Fonseca. Lucas Fonseca, quando tá no dia dele, né? Quando tá no dia dele, gira a bola, faz lançamento. Gente, deu certo. E aí acaba aquela questão que a gente tava falando, quebrando a linha, né? Do time adversário. Com certeza. Mas quando não tá também, quando tava ele, tá Fernando, o Juninho, não fica com a saída de bola muito ruim. E os volantes do Bahia, às vezes, não vou dizer Gregory quando estava aqui, que Gregory tinha jogos também que não se apresentava para sair jogando. Mas falta também isso do volante aqui, se apresentar para sair, para ajudar os zagueiros ali na hora de sair. Porque senão o zagueiro ali fica sem opção, rifa a bola toda hora. Toda hora rifa, e aí fica complicado. O problema todo que o Bahia tá tentando fazer aquela saída de 3, né? Aí vai, recua o primeiro volante. E aí o time vinha tentar abafar, e o problema do Bahia era esse. O Bahia tenta fazer essa jogada, tem uma das melhores ideias, mas a execução não estava fazendo bem feita. O problema é esse, porque o Bahia não tinha qualidade para sair com tocando bola da zaga, entendeu? E foi por isso uma das questões no Bavi. O Vitória teve momentos que o Vitória pressionou a saída de bola do Bahia, e o Bahia perdeu muita bola ali no meio de campo. O Bahia tinha perdido o meio de campo pro Vitória. Então, o Bahia ali não soube sair com qualidade no toque de bola, e acaba, não só o Bavi, mas vários outros jogos assim. Os times pressionavam o Bahia, com linha totalmente alta, e o Bahia não fazia a mesma coisa. O Bahia marcava muito com a linha muito baixa. Então, você chama um adversário, quando você tem uma defesa fragilizada, o resultado não pode ser outro. Você vai tomar gol. Então, esse negócio de sair jogando é muita questão também dos volantes, tem que vir buscar jogo. Futebol moderno hoje, o cara fica ali. Era a questão, vou lembrar aqui de 2 jogadores que passaram por aqui. Fael, na época de Fael. Fael ficava muito atrás do atacante, se escondia do jogo o tempo todo. Quem ia pro estádio para assistir o jogo do Bahia via, pô. Entendeu? Se escondia demais. Agora você vê um outro jogador que passou por aqui que sempre estava se apresentando, que era o Wilson Pitoni. O Wilson Pitoni era péssimo na marcação, mas na hora do Bahia sair jogando, ele tava ali do lado, pô. Tava ali do lado do zagueiro sempre. É aquela situação também da característica. Fael, acho que já é um primeiro volante mais truncador, e o Wilson Pitoni, acho que já é o cara mas quando o volante não se apresenta até para dar um 2, pô, com o zagueiro complica, ainda mais quando essa questão do zagueiro que não tem qualidade de sair jogando, entendeu? Você pegar a zaga do ano passado, Lucas Fonseca e Hernando na zaga. Se o Lucas Fonseca não tivesse na zaga boa ali, como é que ele vai sair jogando? Era toque pro lateral volta pro zagueiro. Zagueiro pro lateral pro zagueiro. Fica naquele joguinho ali. Aí fica, o Bahia tá com 80% de posse de bola, mas não tem avanço, entendeu? Fica só ali atrás tocando bola. Isso aí é complicado. Exatamente. Só para fechar aqui, o Márcio Queiroz, boa noite. Não sei se já foi feita a pergunta, mas alguém sabe dizer se o paraguaio vem mesmo? Então, Márcio, já está praticamente fechado já, né? Não vou cravar aqui, mas 99%
já fechado de Oscar Ruiz como jogador do Bahia. A previsão dele desembarcar aqui em Salvador é quinta-feira, e ele vai assinar contrato a princípio até 2023. Né? O Bahia vai pagar 1 milhão já inicialmente nesse primeiro ano ao Cerro, e na próxima temporada vai pagar mais outro 1 milhão. Então, totalizando, a transação de Oscar Ruiz no Bahia vai ser algo em torno de 2 milhões de reais. Né? Tem uma outra pergunta aqui do Alex da Paz. Ele coloca aqui: René é muito melhor que Vitor Luiz. Vocês concordam com isso? Rapaz. O Vitor Luiz, ele no Botafogo não teve nem tanta aparição assim, né? Na época do Palmeiras também ele não teve tanta oportunidade. O que eu podia pegar para analisar o jogo dele pelo Botafogo, eu achei que ele foi mal e nunca mais eu vi René jogar. Então, são dois jogadores que eu desconheço. Para falar a verdade, desconheço a qualidade técnica dos dois jogadores. Então, eu também desconheço, não vou optar por falar que um é melhor que o outro, até porque eu não acompanhava, né? Mas é o que eu sempre digo, tem que chegar aqui, o cara pode ser um Ronaldo, fenômeno da vida, chegar aqui não deu certo, pai, senta. Eu acho que tipo, mostrar assim, qualidade. Eu concordo em partes com o Alex. Algumas partidas do Flamengo que eu assisti, René, ele demonstrou algum certo potencial, mas tem o Felipe Luiz lá, né, que dispensa comentários. O Vitor Luiz é um jogador, não teve tantas oportunidades no Palmeiras, foi emprestado lá ao Botafogo, teve muitas lesões. Agora é um cara que sai bolas paradas, né? No Botafogo praticamente ele que comandava lá. Mas enfim, se o Bahia for contratar de fato algum lateral esquerdo, que olhe com carinho lá para o mercado sul-americano, beleza? Basicamente foi isso, galera, as notícias do dia. Agradecer a quem acompanhou aí nossa live. Essa live vai ficar salva lá no YouTube. Se inscrevam lá no canal, deixem um like. Tá vindo bastante conteúdo aí lá no YouTube pra gente, na Twitch também. Você que tá assistindo aí pela Twitch, se inscreva. E acesse o nosso site também. Todos os dias tem notícia atualizada lá, tá bom? Deixar aqui agora para João e Marcelo fazer suas considerações finais aí. Agradecer, né, pela oportunidade, novamente, tá na live. Agradecer ao pessoal aí do Facebook, Twitch, galera do YouTube, a gente vai postar lá, e a galera que não se inscreveu na Twitch, que se inscreva, porque a maioria dos jogos a transmissão é por lá pela Twitch, entendeu? No YouTube não tem como fazer a transmissão dos jogos, mas pela Twitch sempre tá aí. Mas é agradecer e bora Bahia. Vamos ver as contratações que tá chegando aí, que dê certo, e é isso aí. Eu espero que 2021, a temporada 2021 já comece, né? Porque ela já começou como 2020 terminou. Eu espero que ela não siga o mesmo rumo, né? Reforço chegando, eu espero que o Bahia traga pelo menos um lateral esquerdo aí pra gente fechar essa defesa aí, deixar a defesa mais consolidada. Eu espero que a gente, depois de anos, né? Já vamos fazer 5 anos que a gente ganhou aquela Copa do Nordeste de 2017, sendo que eu acho um absurdo isso, o Bahia passar tanto tempo assim sem ganhar uma Copa do Nordeste com o orçamento que a gente tem. Então, eu acho isso um absurdo, acho que não tem outra palavra para descrever. Tomara que a gente se consiga, né? O Ceará montou um bom elenco, né? O Fortaleza perdeu Boda de Fogo com a saída de Ceni. Então, vamos ver aí, o Bahia, tomara que o Bahia consiga aí, passando devagarinho as etapas, se classificando, para chegar na final, a gente conseguir recuperar, né? Recuperar esse título da gente de campeão do Nordeste, que já tem 5 anos que a gente não consegue. Vamos lá, 2021, nova temporada. Galera que não se inscreveu aí, se inscreva. Twitch do Baiaço sempre mandando link aí nos grupos aí. Segue a gente no grupo do Zap, no Telegram aí também, YouTube, Instagram, Baiaço _ oficial. Tamo junto. Valeu, galera. Só para fechar aí, o Alisson Macedo, 21, ele coloca: eu acho que Belintani finalmente teve um acesso de racionalidade. Observou que o time é fraco e agora tá coçando o bolso. Realmente. Né? Vai muito. Ele até comentou que ia ter uma reformulação, já iniciou, né? Cleison já saiu, o Marco Antônio já foi emprestado também, já foi emprestado. Tá chegando jogadores novos. E é como o Marcelo falou, que o Bahia nessa temporada seja totalmente diferente da temporada passada e consiga galgar voos maiores. Então é isso, galera. Fechando aqui. Agradecer mais uma vez a presença de todos. E até a próxima. Valeu. Boa noite. Bora Bahia.